Gospel News. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 42. E a palavra do Senhor nos fala assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Bem, eu quero destacar aqui nesta passagem de Atos dos Apóstolos essa expressão, e todos continuavam firmes. Nós sabemos que foi o Dr. Lucas quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos para o amigo dele Teófilo, como nós temos falado, em outros programas. E aqui neste versículo, Lucas está relatando o fato de que as pessoas continuavam firmes. O tema desse mês é cristianismo depois de 2015 anos. E eu quero hoje chamar a atenção sobre o fato de que os cristãos, eles permaneciam firmes a despeito de todas as perseguições que estavam acontecendo contra eles. E nós temos percebido hoje, amados irmãos, que muitos homens, mulheres e pessoas que se dizem cristãs são volúveis. São pessoas que têm uma vida espiritual muito irregular. E olhe que hoje nós não vivemos o mesmo contexto da época de Atos dos Apóstolos. Então o cristianismo ele tem se descaracterizado muito, sim, tem se descaracterizado. E uma das coisas que nós podemos apontar neste momento é, na verdade, a inconstância daqueles que se dizem cristãos. E como nós falamos aqui em outras oportunidades, já falamos aqui sobre a unidade que os cristãos tinham naquela época, já falamos aqui também do desapego aos bens materiais, e nós temos percebido que isso hoje tem sido um pouco diferente, não é? Não existe tanta unidade assim, e hoje, infelizmente, a teologia da falsa prosperidade tem muitas vezes levado as pessoas que se dizem crentes a se preocuparem mais a ter do que em ser, ou seja, serem pessoas íntegras, segundo a vontade de Deus. Mas hoje eu quero focar na questão da firmeza que aqueles cristãos eles tinham. Observe bem, Jesus ele ali tinha acabado de fundar o cristianismo através da sua vida, das suas palavras, com o seu exemplo, e muitas pessoas o seguiram, os seus apóstolos e outras pessoas que foram se convertendo e sendo acrescentadas à igreja. E eu já falei isso aqui em outros programas, a perseguição sobre eles era muito grande, era muito forte. Nós sabemos que Roma dominava o mundo da época e o grande imperador romano exigia adoração para si. E as pessoas que quisessem adorar outros deuses, ou até mesmo Javé, no caso dos cristãos, eram terrivelmente perseguidas, essas pessoas eram terrivelmente perseguidas pelo imperador romano. Sem contar com os próprios judeus ortodoxos, aquelas pessoas que seguiam o judaísmo legalista e que não aceitavam os chamados cristãos, que também eram conhecidos como os do caminho, não é? E os cristãos, as pessoas que se convertiam ao cristianismo, as pessoas que se convertiam a Jesus Cristo, eram pessoas terrivelmente perseguidas. Nós sabemos que o próprio Nero chegou ao ponto de colocar várias cruzes no seu jardim e crucificar vários cristãos, e chegou ao ponto de iluminar o seu jardim com os corpos dos cristãos que estavam em chamas pendurados naquelas cruzes. Então, as atrocidades eram tremendas. Logo, os cristãos que aderiam ao cristianismo eram pessoas que tinham convicção daquilo que queriam. Eram pessoas que realmente eram tocadas pelo poder de Deus. Enfim, então as pessoas, mesmo sabendo que ao se converterem seriam perseguidas, mesmo sabendo que ao se converterem poderiam até ser mortas ao fio da espada, mortas numa arena, na boca dos leões, mortas lutando contra os gladiadores romanos, mortas por causa das pedradas dos judeus, mortas de diversas formas. Essas pessoas, mesmo sabendo que poderiam ser mortas, elas diziam: não, eu vou ser seguidora de Jesus, porque é a palavra de Deus viva que está aqui conosco, e eu quero aderir ao cristianismo. Então, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, apesar da possibilidade da morte, aqueles cristãos, eles realmente fizeram algo diferente, porque eles enfrentaram a morte, essas circunstâncias adversas, para seguirem a Jesus Cristo.
E elas ali davam bom testemunho, de maneira que outras pessoas que tinham tudo para não aderir ao cristianismo, aderiam, por causa do exemplo daqueles cristãos. O exemplo de firmeza, como o versículo diz. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então, hoje, infelizmente, o cristianismo tem se descaracterizado também neste aspecto. Nós temos percebido muitas pessoas que são cristãs, entre aspas, por modismo, muitas pessoas que hoje são, na verdade, cristãs, porque muitas pessoas estão sendo, e muitas pessoas que estão frequentando os templos, pessoas que estão até mesmo representando nas peças, dançando coreografias, pessoas que estão cantando nos corais, nos conjuntos, cantando solos, tocando, dirigindo cultos e até mesmo pregando, pessoas que infelizmente estão fazendo tudo isso, mas infelizmente sem serem salvas, porque não tiveram as suas vidas transformadas. E inclusive a Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. E ali nós percebemos que Jesus deixa bem claro 4 tipos de pessoas. Ele, na verdade, conta uma parábola, que na verdade é uma ilustração, é uma metáfora. Jesus Cristo revelava verdades espirituais por meio de ilustrações. E ele fala do semeador que saiu a semear. E a Bíblia diz que o semeador saiu com as suas sementes a semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram entre os pedregais, outras caíram no meio de plantas que tinham, num terreno de plantas com espinhos, e outra semente foi realmente lançada no bom terreno. E Jesus Cristo, depois explicando esta parábola, explicando essa ilustração, decodificando ali aquela ilustração pelas verdades espirituais, ele fala na verdade o seguinte: a semente é o evangelho. A semente é sempre boa, porque a semente é o evangelho. E, na verdade, os terrenos representam as pessoas que, ao ouvirem o evangelho, reagem de formas diferentes, diferenciadas. Por exemplo, aquele terreno do caminho, onde a semente cai e depois vem uma ave de rapina e pega aquela semente, esse terreno duro que não permite nem que a semente penetre, na verdade, representa aquelas pessoas que ouvem o evangelho, mas simplesmente se fecham para a mensagem do evangelho. E logo vem o adversário, representado pela ave de rapina, e leva aquela mensagem que foi ali semeada. Aquele terreno é feito de uma areia rasa, onde a semente cai e logo germina, porque não tem profundidade no terreno, e logo depois vem o sol e queima aquela plantinha. Esse terreno aí representa aquelas pessoas que ouvem o evangelho e aceitam logo com alegria, aceitam de pronto. Mas quando vem as dificuldades representadas aí pela luz solar, essa pessoa, ela simplesmente abre mão do evangelho. E tem o terceiro terreno, que cai, na verdade, em um local onde existem plantas com espinhos. E ali, quando a plantinha nasce, ela é sufocada pelos espinhos. São aquelas pessoas até que recebem, ficam um certo tempo seguindo a Jesus, ficam firmes por mais um tempo, mas, infelizmente, lá adiante, as dificuldades da vida também sufocam essas pessoas e elas acabam negociando a sua fé. E tem o quarto terreno, onde a semente cai, é um bom terreno, e ali nasce a planta e fica forte, e gera muitos frutos. E esse terreno representa aquelas pessoas que de fato ouvem a mensagem do evangelho, entendem a mensagem do evangelho e não abrem mão da mensagem do evangelho, independente das circunstâncias adversas, independente das dificuldades. São essas pessoas que vão até o fim e que serão salvas. E a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos não estão sendo firmes como foram firmes os cristãos da igreja primitiva, os cristãos do cristianismo logo no seu início, nas suas origens. Gospel News.